apresentamos a promotora também desta Semana de Ciência e Educação Pública Brasileira, a Frente Parlamentar Mista da Educação, cuja presidência está sob a responsabilidade da deputada Dorinha Seabra, do Estado do Tocantins. Então, muito obrigado pela presença de vocês, presidentes das frentes parlamentares, e eu sou o deputado federal Pedro Psai, que presido a Frente Parlamentar em defesa do Plano Nacional de Educação, que esta semana comemora 6 anos. Bem-vindos a todos e a todos, partilhem e compartilham todos os canais das redes sociais do Brasil inteiro sobre esta semana que vai mobilizar o Brasil. A primeira pergunta: por que em 2020, por que na semana de junho promover um evento desta natureza? A Semana da Ciência e da Educação Pública Brasileira. 6 frentes parlamentares do Congresso Nacional, cujo espaço democrático abre para a sociedade brasileira discutir o próprio futuro quando discute ciência, quando discute educação pública. E a programação desta semana, que inicia nesta segunda-feira com a fala e a mobilização dos presidentes das frentes parlamentares promotoras desta semana. A promoção desta Semana da Ciência e da Educação Pública Brasileira tem como temas desafios, aqui hoje, de tarde, 14 horas, ciência e o futuro do país. Por que discutir ciência neste momento histórico? Como pensar o futuro sem ciência? Ou qual ciência e que futuro vamos construir? É extremamente atual discutir ciência sob a presidência da deputada Margarida Salomão, desta frente. Terça-feira, amanhã, 9 horas, novo Fundeb e o financiamento da educação pública. Olha a importância desta mesa na semana que nós vamos votar no Congresso Nacional, a partir da Câmara dos Deputados, a nova emenda constitucional do novo Fundeb, a mobilização necessária. Amanhã à tarde, terça-feira, 14 horas, vamos discutir Sistema Nacional de Educação, qualidade e educação não presencial. Em época de pandemia, como discutir educação, qualidade e educação não presencial. Na quarta-feira, 9 horas da manhã, vamos discutir ciência, saúde pública e Covid-19. Em época de crise sanitária e pandemia, não poderia uma semana de ciência e educação pública deixar de discutir os impactos da pandemia, a forma de enfrentamento da pandemia e os impactos sobre a ciência ou a participação da ciência na crise sanitária e a educação pública brasileira. Mercantilização da educação pública brasileira, na quarta-feira, 14 horas. Quinta-feira, 6 anos do Plano Nacional de Educação e o governo Bolsonaro. À tarde de quinta-feira, FIES, ProUni, ProIES e permanência estudantil. A juventude brasileira e as formas de financiamento. Sexta-feira, de manhã, atualidade da obra de Paulo Freire e à tarde, democracia, universidades e institutos federais. Com esta programação, com muita honra, quero passar a palavra agora aos presidentes das frentes parlamentares, que vão tecer, a partir da sua experiência e da sua frente, a importância e o significado desta semana. Mobilização nacional. O Brasil está convidado a, neste momento atual que vivemos, pensar o seu futuro. Pensar o seu futuro a partir da ciência e da educação pública brasileira. Com muita honra, quero passar a palavra agora para fazer uso da palavra a deputada Margarida Salomão, presidente da Frente Parlamentar em defesa
das universidades federais. Bem-vinda, Margarida, a palavra está contigo. Enquanto a Margarida se organiza aqui, então passa a palavra agora para a professora Rosa Neide, que preside a Frente Parlamentar em defesa da educação básica pública e de respeito aos profissionais da educação. Bem-vinda, Rosa Neide. Obrigado aí por toda a mobilização que a sua frente, na sua presidência, construíram para realizar esta semana. Com a palavra, deputada e presidente da frente, professora Rosa Neide. Bom dia, companheiro Pedro Kizai, bom dia, Fernanda, Reginaldo, Margarida, professora Dorinha, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos num momento de fundamental importância para fazer a discussão proposta pela Frente Parlamentar em defesa do PNE, pela presidência do nosso companheiro deputado Pedro Kizai. Sabemos da importância e como é fundamental, neste momento, discutirmos ciência e a educação pública brasileira, em que contexto a ciência está se dando no Brasil neste momento, e a questão histórica também que nós acumulamos no país. A Frente Parlamentar em defesa da escola pública e em respeito aos profissionais da educação, que tenho a honra, com outros tantos companheiros e companheiras, de estar à frente, mobilizou, conversou com a base e está aqui hoje acompanhando essa semana de fundamental importância. Sabemos que o PNE, que completa o seu 6º ano, grande parte dele foi forjado em cada escola pública deste país. As metas do PNE foram construídas pela discussão daqueles que protagonizam no dia a dia a educação pública brasileira. Quantas reuniões, quantas conferências feitas em cada escola, no campo e na cidade, nas aldeias, cidades grandes, cidades pequenas, todos discutiram a construção do PNE. No PNE, as metas indicam claramente o que a educação brasileira gostaria de tratar em uma década, e hoje estamos no 6º ano, completando 6 anos, né, um aniversário do PNE. Podíamos ter muito mais a comemorar neste momento, em relação à ciência, o ensino superior, o ensino técnico e tecnológico, a educação básica como um todo, da educação infantil, da creche, ao ensino médio. Infelizmente, grande parte de nossas metas deixaram de ser cumpridas. Interrompemos, praticamente o PNE hoje é um plano que vem sendo acompanhado pelos órgãos de controle no país e os relatórios não são promissores em relação àquilo que nós devíamos ter conquistado. Mas a Câmara dos Deputados, através da Frente Parlamentar que acompanha o PNE, nunca deixou de olhar com toda a profundidade, tudo que foi mapeado no PNE e aquilo que a gente tem que avançar diante do que a educação brasileira apontava e aponta neste momento. A educação básica brasileira, com mais de 40 milhões de estudantes, atende a mais de 40 milhões de estudantes. Em cada casa do Brasil, em cada residência, praticamente, nós temos um estudante. Quando não é o filho, é o neto, é o sobrinho. Então, em todas as residências brasileiras, nós temos estudantes, especialmente da educação básica. O Brasil tem a educação básica como ensino gratuito, público e obrigatório, né? Ou muitas das nossas ações previstas no PNE era para dar conta do passo seguinte da educação pública com qualidade social referenciada. Este é o passo que nós estamos paralisados. Parece que nós embarcamos num trem, ele estava caminhando em direção e apontando o futuro da educação brasileira. Em algum momento, parece que houve uma marcha ré e nós estamos paralisados. Parece que em alguns momentos, no país atual, esse atual governo,
Parece que nós chegamos, em alguns momentos, ao século XIX, início do século XX, quando a gente olha a discussão sobre ciência, sobre os avanços tecnológicos na educação. Outra conquista prevista, que era o Sistema Nacional de Educação, que tanto precisamos, e teremos uma mesa nesta semana para discutir o Sistema Nacional de Educação, que ainda não tivemos a articulação necessária para que o Brasil, através das suas relações federativas, né? Nós vivemos num país federativo e as articulações entre os entes no que concerne à educação vem sendo discutido desde 1930 com os pioneiros da educação nova, e até então ainda não tivemos a conquista de ver estruturado legalmente o Sistema Nacional de Educação, que neste momento poderia estar dando o tom daquilo que o Brasil necessita, por exemplo, numa pandemia, como os entes poderiam se ajudarem para que a educação pública brasileira não ficasse estagnada ou à mercê de a decisão do governo de plantão ou não. Então, infelizmente, não conquistamos e não avançamos no Sistema Nacional de Educação, que teremos a mesa para fazer este aprofundamento. Estamos para a educação básica de fundamental importância a luta do Fundeb, que também teremos mesa e discussão. Temos aqui como uma das presidentes da frente a professora Dorinha, que é relatora do Fundeb, e estamos aí iniciando uma semana para, quem sabe, conquistarmos realmente, definitivamente, a aprovação e a constitucionalização do Fundeb. São mais de 4 milhões de professores da educação básica brasileira, também inseridos na discussão do Plano Nacional de Educação, no que se remete à formação dos profissionais, à sua valorização, e a expectativa criada desde a construção do PNE foram muito importantes. E algumas questões avançamos, em outras questões estamos aí ainda estagnados, aguardando que o governo tome as decisões. Ainda faltam 4 anos para a década planejada pelo PNE, temos muito a fazer, temos muitos indicadores a serem analisados e olhados. Neste momento, o mundo está sofrendo uma pandemia, o Brasil vai completar 4 meses com suas escolas fechadas, estamos vendo a Câmara dos Deputados fortemente debruçada sobre essa questão, sobre essa discussão, parabenizar o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, pelo esforço que tem feito em fazer a discussão, demais deputados e deputadas que abraçam a causa da educação, fazendo discussões, apresentando projetos de lei, como nós temos 2949, de autoria do deputado Gilvan, e que sou autora junto com ele, e outros deputados aí coautores, que nós estamos discutindo volta às aulas no Brasil no momento de pandemia, quem sabe também iremos tê-lo em votação, o 3156, que trata dos recursos necessários para que o Fundeb seja apoiado e socorrido este ano de 2020, para que os estados e municípios possam finalizar o ano pagando os seus profissionais. Estamos vendo aí muitos profissionais da educação sendo demitidos no Brasil inteiro no momento de pandemia. Então, deputado Pedro Kizai, presidente da frente do PNE, o PNE que, nas suas 20 metas, tem estratégias para todos os problemas que, ora, apresentamos e que, ora, o Brasil passa. Então, foi um momento fundamental de comemorar esses seis anos, fazendo os questionamentos. É um momento de denúncias daquilo que não aconteceu e de anúncios daquilo que podemos fazer. Toda discussão vinculada ao ensino, desde a creche ao ensino superior, que nós, presidentes de frentes, estamos aqui prontos a fazê-lo. Nesta semana, com certeza, nessas 10 mesas, teremos muito a discutir, a indagar e a refletir sobre a educação brasileira. Então, estaremos aqui a postos durante toda essa semana, trazendo a educação brasileira para a agenda do nosso país. Muito obrigada e vamos continuar junto aí nessa discussão. Obrigado, Rosa Neide. Agora passo a palavra à deputada Margarida Salomão, deputada federal por Minas Gerais, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Obrigado, deputada Margarida.
a palavra é sua. Cumprimentando o deputado Pedro Kizai, que preside a frente que faz o acompanhamento da execução do Plano Nacional de Educação. Cumprimentar também a deputada Fernanda Melchiona, a deputada Rosa Neide, que acabou de falar, o deputado Reginaldo Lopes, cada um dos quais coordena uma das frentes parlamentares no Congresso, com objetivos todos focados na educação. E como foi dito, tanto pelo deputado Pedro Kizai como pela deputada Rosa, nós estamos comemorando o 6º aniversário da votação do PNE, da sua aprovação. Eu tive a honra de ter sido uma das pessoas que votou, assim como o deputado Pedro Kizai, naquela ocasião, o deputado Reginaldo Lopes também, e todos, na verdade, inclusive o presidente da República, porque o PNE foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Infelizmente, neste momento, menos temos que comemorar metas em processo de conquista do que essa paralisia que nos preocupa profundamente, uma vez que o Plano Nacional de Educação, construído com a sociedade, com uma forte participação das brasileiras, dos brasileiros, infelizmente, está à deriva. É fato que, recentemente, encerramos uma gestão catastrófica no MEC, mas nada nos inspira a acreditar que nós tenhamos agora uma gestão muito melhor, talvez menos truculenta, talvez menos grotesca, mas provavelmente igualmente descomprometida com esse plano piloto de desenvolvimento da educação nacional. Então, nesse momento, nós temos a denunciar a paralisação das ações que levariam à conquista das metas propostas pela sociedade brasileira para o avanço na educação nesse período 2014 a 2024. E não apenas tivemos uma gestão catastrófica no MEC, mas enfrentamos um governo que, além dos muitos problemas que vem apresentando, pratica um obscurantismo militante, haja vista a sua atitude frente à pandemia, que não apenas hostiliza, na verdade, afronta aqueles que perderam os seus familiares, a dor que há na sociedade brasileira hoje represada, uma dor muito grande. Já morreram mais brasileiros e brasileiras do que morreram soldados na Guerra do Paraguai. Infelizmente, a perspectiva é que nós ainda teremos uma expansão lamentável e assustadora desse número de mortes, em grande parte pelo fato de o governo fazer questão de hostilizar as contribuições da ciência, as contribuições dos órgãos técnicos da área da saúde, a Organização Mundial de Saúde sendo certamente a mais destacada, a mais relevante dessas entidades. Então, isso tudo nos preocupa muito. Mas eu quero dizer a vocês, nesse momento, muito me preocupa a falta de uma coordenação nacional para a gestão da educação no cenário da pandemia e da pós-pandemia. Há medidas no Congresso, como a professora Rosa Neide mencionou, por exemplo, disposições parlamentares para enfrentar esse quadro, que é um quadro inédito e um quadro muito preocupante. Há 4 meses que nós estamos com as escolas fechadas, isso incluindo as universidades. Então, obviamente, você precisaria de ter um MEC ativo que coordenasse todos os entes federados para que nós pudéssemos, de uma forma positiva, enfrentar essa situação que é, de fato, desconhecida por todos nós. Na minha geração, eu não conheço nenhum quadro semelhante. Já enfrentamos muitos problemas, mas um problema dessa monta,
e que não oferece, nesse momento, nenhum cenário preciso da sua evolução, há de requerer um grande esforço coletivo de construção de soluções. Mas, evidentemente, esse esforço coletivo necessita uma coordenação. Então, eu aproveito esse momento em que nós abrimos essa importante Semana da Ciência e da Educação Brasileira para, outra vez, reivindicar do nosso presidente, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a instalação de uma comissão emergencial para a educação, à semelhança daquela que já funciona para a saúde, e vamos reconhecer, tem funcionado bem, tanto no que diz respeito ao encaminhamento de medidas sanitárias, como, inclusive, de medidas econômicas. Então, eu acho, já foi discutido entre nós, da área da educação, que é imprescindível que nós tenhamos uma comissão para tratar da educação como uma emergência nacional, porque é o que ela é. Nós, com relação às universidades federais, que, afinal de contas, são o alvo da frente que eu tenho a honra de coordenar, as universidades federais, na semana passada, tiveram uma discussão de âmbito nacional proporcionada pelo Congresso, feito pela Andifes, nos dias 18 e 19 de junho. Então, isso certamente, os fóruns todos se reuniram para tratar de situações que vão da assistência estudantil, a reinvenção dos espaços acadêmicos e pedagógicos, das bibliotecas, dos laboratórios, da própria sala de aula. Isso tudo tem que ser repensado e, evidentemente, não o será sem uma forte participação dos trabalhadores em educação, dos estudantes, junto com as gestões das universidades. Outra vez, me ressinto da falta do Ministério da Educação, porque ele seria muito necessário nesse momento. E eu quero dizer que essa situação problemática, ela é agravada pelas dificuldades orçamentário-financeiras hoje do funcionamento, para o funcionamento das universidades, uma vez que todos nós estamos subjugados aos limites da Emenda Constitucional 95. Então, o orçamento desse ano, embora, neste momento, ele tenha sido liberado pela votação que nós fizemos PLN 34, 39, perdão. Eu quero dizer a vocês que, de todo modo, nós estamos lidando com um volume de recursos aquém do necessário. E uma consideração que vem emergindo nos fóruns internacionais é que essa situação da educação superior, que vai ter que ser ministrada numa forma híbrida, não apenas presencial, mas incluindo elementos remotos, não presenciais, isso não barateia a educação. Engana-se quem acha, agora é que vai. Nós vamos pegar a plataforma de EAD, plataformas, algumas das quais privadas, e vamos resolver o problema. Inclusive, já ouvi essa conversa nos corredores do MEC, terceirizada, evidentemente, porque não só eu estou confinada como deveria estar, mas também porque eu não frequento os corredores do MEC, mas sabemos por rumores de fontes bastante seguras que imaginam aqueles gestores que, através da educação à distância, será possível alcançar a meta de duplicação das matrículas de graduação nas universidades e nos institutos federais. Não vamos aceitar isso, porque não é com remendo que nós vamos resolver uma situação tão grave como essa que nós estamos atravessando. Então, nós não vamos admitir atropelamento. É lógico que nós precisamos de embarcar tecnologia, de trabalhar com recursos não presenciais para, inclusive, vamos dizer, atualizar os nossos processos educacionais, mas aí que eu vou falar com vocês. Olha a falta que faz o MEC, porque nesse momento nós precisaríamos de uma grande plataforma pública, que servisse a todas as instituições, universidades e institutos federais, como condição, como recurso
para fazer exatamente desenvolver esses novos processos de educação. E, por último, eu quero fechar minha fala denunciando um trabalho deliberado de desorganização da pós-graduação no Brasil. O ato final do inqualificável ministro Weintraub foi revogar as políticas de cota e de inclusão racial, social e de pessoas com deficiência na pós-graduação. Isso, por si, diz do caráter deletério da sua gestão. Mas eu quero dizer, voltando a um assunto que nós começamos a discutir no início no período em que começamos a trabalhar remotamente, a portaria 34 da CAPES desorganiza toda a pós-graduação no Brasil. A pós-graduação pública, evidentemente, porque mais de 90% da pós-graduação é oferecida nas instituições públicas, mas desorganiza de uma forma geral, punindo, inclusive, os programas nas regiões onde nós temos uma vivência mais recente, mais jovem da pesquisa e da pós-graduação. Então, eu quero dizer que isso necessariamente deverá ser um assunto que nós discutiremos nesse seminário. E saudar a todos os presidentes de frente, e particularmente ao deputado Pedro Kizai, que em boa hora desencadeou essa discussão. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, deputada Margarida Salomão. Passa agora ao presidente da Frente Parlamentar, deputado Reginaldo Lopes, e dizer a todos os internautas que continuem interagindo, possam fazer também perguntas aos presidentes e às presidentes das frentes parlamentares, para depois também tecer um diálogo, uma interação com os internautas do Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Compartilhe nas suas redes sociais esta abertura da Semana da Ciência e da Educação Pública Brasileira. E já agradecemos aqui a interação, fazendo perguntas, parabenizando aos deputados que já fizeram uso da palavra, a Maria Vândia, o Gersino, a Joaninha Vieira, a Cristiane Soido Moreira, a Tiara, a Vera Pessoa, o Ricardo do Espírito Santo, da Eliana, de todo o Brasil tem participantes já desta abertura da semana. Então, por favor, Reginaldo, com a palavra, com muita honra, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais. Com a palavra, Reginaldo. Bom dia especial aos internautas. Quero aqui agradecer pelo convite, também parabenizar pela iniciativa, né, das frentes, mas liderada aí pelo nosso presidente, que coordena as metas, né, cobra, pelo menos, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, nosso deputado Pedro Kizai. Quero cumprimentar também as deputadas, que têm atuado de maneira brilhante em um momento tão difícil da luta política. Essas deputadas têm conseguido grandes vitórias, né, em defesa da educação e da ciência no Brasil. Deputada minha conterrânea, deputada Margarida Salomão, que preside aí a luta em defesa das universidades, da nossa frente parlamentar. Também Fernanda Milchiona, que tem trabalhado a questão da frente em defesa da leitura. Também a deputada Rosa Neide, né, que tem atuado na frente parlamentar, defesa da educação, juntamente com a deputada que tem coordenado aí a relatora do Fundeb, do novo Fundeb, deputada Dorinha Seabra. Eu quero iniciar, Pedro Kizai, dizendo que o planeta Terra depende, nesse momento, da ciência, né? O Brasil, né, depende da ciência. Nós precisamos derrotar a pandemia. E a pandemia, para ser derrotada, de fato, só com o avanço da pesquisa e da ciência. Mas também, com a pandemia, o Brasil, em especial, dependerá muito de um novo modelo de desenvolvimento
de uma nova matriz para o desenvolvimento econômico, que tem que ser baseado na ciência, na pesquisa, na tecnologia. Então, esta semana ela é extremamente importante para debater o momento que nós estamos vivendo, mas em especial planejar o futuro. Nós construímos coletivamente, junto com a sociedade brasileira, a sociedade organizada, né, instrumentos eticamente perfeitos. Nós somos um país que temos capacidade de construir os marcos regulatórios, né, dentro da sua época, dentro do seu século, do século XXI. Mas temos que reconhecer que houve uma ruptura institucional nesse país, né? A cassação e o impeachment da presidenta Dilma, o golpe da presidenta Dilma, houve um rompimento, né, com os avanços da nossa Constituição de 88, uma Constituição cidadã, e se agravou muito com a chegada desse desgoverno, desse antipresidente que é o Bolsonaro, à presidência da República. Porque, de fato, não existe nenhum debate, nenhuma preocupação, e não é só com a área da educação, né? Nós estamos aí há 2 meses sem ministro da Saúde. Nenhum planejamento. Ou seja, ele deixou de ser um presidente para ser um comentarista, um antipresidente, né? Um presidente que quer liderar uma facção de extrema-direita no país. E obscurantista, né? Negacionista, ou seja, não tem nenhuma preocupação com os temas relevantes desse século. E, pelo contrário, né? O ministro da Educação perseguiu os pesquisadores, as universidades, né, os institutos federais, dizia que era e que defendia, que tinha compromisso com a educação básica, mas que, na verdade, é só olhar para o orçamento através do portal da transparência que desmonta qualquer argumento, né, do ex-ministro da Educação. Portanto, nós construímos perfeitamente as metas, né, coletivamente. O Plano Nacional, ele é constitucionalizado, né? Ele é um instrumento, não de um governo, do Estado brasileiro. A não implementação deveria corresponder a um crime de responsabilidade, né? Ele deveria sofrer um processo de cassação por não cumprir essas metas. Então, de fato, nós temos esse grande desafio. Nós somos uma república federativa totalmente desorganizada. De fato, não temos e não cumprimos essa relação federativa. E o Plano Nacional, que é o instrumento para estabelecer, é lógico que poderia ser regulamentado pelo Sistema Nacional de Educação e financiado pelo Fundeb, são os instrumentos que mais sofrem perseguição nesse atual governo. Portanto, esta semana era extremamente importante para a gente também denunciar, né, essa tentativa de desmonte, né, dos nossos pactos civilizatórios, estabelecido pela sociedade brasileira, pelo parlamento brasileiro, Câmara e Senado, e também, né, sancionado pelo presidente da República. Então, nós temos essa primeira meta, esse primeiro desafio. Segunda questão é que, pós-pandemia, nós precisaremos, evidente, de pensar a atual geração. Eu que tenho a oportunidade de ser presidente da Frente de Defesa dos Institutos Federais, nós temos um desafio com nossos adolescentes jovens. O que vai ocorrer se, de fato, não tiver uma disputa orçamentária para alocar mais recursos? O que pode ocorrer com o futuro do país? Que são nossos jovens que estão aqui agora no presente. Nós temos 1.800.000 jovens que todos os anos concluem o ensino médio. O Plano Nacional definiu muito bem essa meta, que era dobrar o número de matrículas, de acesso, de permanência nas universidades federais. Mas o que nós estamos assistindo é uma evasão. E por que nós estamos assistindo a essa evasão? Porque a política ultraliberal
acha muito recurso, R$400 numa política de permanência nas universidades federais. O ataque à política, por exemplo, do Programa Nacional de Assistência Estudantil é ridículo para um país tão rico como o Brasil. E nós precisamos, ao olhar para o futuro breve, pós-pandemia, nós precisamos incorporar esses jovens a alguma perspectiva. E a melhor, mais transformadora, mais estruturante, seria ter uma ousadia de pensar que o país tem o instrumento, tem as instituições, sofreu uma interiorização fantástica nos governos populares do presidente Lula e da presidenta Dilma, que se de fato forem potencializados esses instrumentos, né, esses campi avançados que nós temos nas universidades, institutos, até os programas como o FIES e o ProUni, nós temos a oportunidade de incorporar esses jovens culturalmente ao século XXI. E não pensar que esses jovens eles possam entrar no mundo do trabalho de maneira desqualificada, despreparados para ser explorados por empresas de aplicativos. Então, nós temos esse enorme desafio, na minha opinião. Como restabelecer as metas do Plano Nacional de Educação? O desafio imediato dessa semana, que é garantir a formação do nosso jovem na escola básica e a aprovação do novo Fundeb, né? A implementação de fato do Sistema Nacional de Educação, para a gente aproximar Brasília, de fato, dos municípios e ter mais ousadia de alocar recursos. O sonho de 10% do PIB é fundamental. E nós precisamos formar essa percepção na sociedade brasileira que, de fato, falar de educação, mas não disputar o orçamento público, é falacioso. É um fake news. E para a gente avançar nessa perspectiva, nós precisamos, então, e vamos ser bem diretos, revogar a emenda constitucional 95. Ela impede, pelo menos na área da educação. Nós estamos debatendo aqui a Semana Nacional da Educação. Mas também é evidente que, do ponto de vista da geração de empregos e renda, que é um desafio enorme pós-pandemia, nós também teríamos que revogar do ponto de vista dos investimentos. Mas alguém pode dizer, mas o SUS terá que ser consolidado, os seus vazios assistenciais, também a revogação da emenda constitucional 95. Então, ela não interessa ao país, ela não interessa ao povo brasileiro, ela não interessa à economia, ao capital produtivo, inclusive, não ao especulativo, né? Que ganha com a miséria das pessoas. Então, eu quero aqui, para encerrar, dizer que nós temos esse enorme desafio. O mundo terá um PIB menor, o Brasil também terá um PIB menor, e nós precisamos reindustrializar o país. Nós precisamos produzir riquezas sustentáveis. E só com o avanço da ciência e da tecnologia, com o investimento maciço na escola básica, na escola técnica e na escola superior, é que nós vamos recolocar o Brasil nos temas do século XXI. Que o tema do século XXI, as novas economias, né, economia 4.0, a inteligência artificial, dependerá de mais investimentos. Portanto, nós precisamos tomar uma decisão radical e construir essa percepção na sociedade e ter uma pauta de disputa permanente desse imaginário, dessa maioria popular que poderá derrotar este governo, que de fato ele quer desmontar, né, todas as políticas públicas e ataque em especial à política educacional do nosso país. Portanto, é com muita alegria que nós estamos aqui participando desta abertura. Eu acho que as mesas, os temas debatidos serão extremamente importantes para a gente formar essa nova maioria e defender a educação brasileira. Vamos concentrar nesta semana e, se possível, com as articulações políticas, ter um ganho durante esta semana, que é a aprovação do novo Fundeb, que é extremamente importante para a maioria dos municípios brasileiros e mineiros, né? Mais de 50% dos municípios brasileiros, mais de 2.500 municípios brasileiros,
dependem exclusivamente desse fundo para manter a sua estrutura que tem hoje do ponto de vista educacional. Estamos juntos. Acredito que tivemos vitórias importantes nesses últimos meses, nesses últimos tempos, do ponto de vista de enfrentamento a esse governo autoritário. Cito aqui a luta coletiva dessas frentes para derrotar a medida provisória que queria nomear reitores biônicos, né? Em especial porque o nosso Instituto Federal ele tem uma lei bem objetiva, né? Reitor eleito é reitor empossado. Portanto, quero aqui agradecer também a solidariedade de todas as frentes e que, de fato, nós tivemos essa vitória. E agora, eu acho que, em nome dessas frentes, nós precisamos derrotar o que a Margarida Salomão falou no final da sua fala. Nós temos que revogar a portaria do ministro Abraham Weintraub, que é uma portaria que demonstra que ele é um racista, né? Tem processo, inclusive, sofre processo de racismo. Nós precisamos revogar a portaria que ele publicou sobre a pós-graduação que elimina as políticas de cotas. Então, um abraço, estamos aqui juntos. Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais. E antes de passar a palavra à deputada Fernanda Melchiona, presidente da Frente Parlamentar da Leitura, eu quero agradecer a todos os internautas que estão interagindo conosco aqui. Várias entidades, Reginaldo, Rosaneide, Margarida, Fernanda, parabenizando por esta semana, por este evento e por esta abertura. CNTE, AMPED, PROIFES, várias entidades aqui, inclusive de vários estados, parabenizando por esta mobilização que o Congresso Nacional, a partir das suas frentes parlamentares, estão promovendo. Então, obrigado aí a Kátia Maciel. Eu não vou ler nenhum comentário, porque não dá tempo de tantas pessoas, mas só destacar do Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, a Maria Luísa parabenizando, a Kátia Maciel, em defesa da escola pública, a Gersina Ferreira. Realmente a pandemia pode ser derrotada pela ciência. A Renata Paula, a Sônia Cavalcante, o Dutra, que o PNE está esquecido pelo governo, a Mariana, a Marisa, Luísa, a Mana Dantas, a Emília Gomes, todos os educadores deveriam estar acompanhando. Olha o que a Emília Gomes está dizendo para vocês aí. Luciana Wendlin, Raquel, a Ângela Vasconcelos, o Roque, a Sônia, e tantos que estão acompanhando aqui. E todos que desejam receber o certificado de participação desta mesa de hoje, nos últimos 30 minutos vai ser liberado um link para que todos os que estão acompanhando possam acessar. Então, muito obrigado pela participação de todos, pela interação, e já começamos a receber perguntas para a deputada Margarida, para os deputados Rosaneide, já começamos a receber perguntas para logo em seguida dialogar com os internautas. Então, todos que quiserem fazer também perguntas para os nobres parlamentares presidentes de diferentes frentes parlamentares e coordenadores, está aberto também esta interação. Por favor, com a palavra, Fernanda Melchiona, presidente da Frente Parlamentar da Leitura. Bom dia, Pedro Kizai. Eu queria te cumprimentar pela iniciativa de reunir todas essas frentes tão importantes num momento tão delicado que, na verdade, a educação brasileira sofre muitos ataques, né? Queria cumprimentar a Margarida Salomão, o Reginaldo Lopes, a Rosaneide, né? E cumprimentando vocês, cumprimento cada um dos integrantes dessas importantes frentes que tiveram um papel fundamental no ano de 2019 e agora em 2020, diante de um governo que, obviamente, é inimigo da ciência, inimigo da educação, inimigo do conhecimento, né? Nós estamos diante da maior pandemia que a nossa geração já viveu, são 50 mil mortos, e o Brasil já é o segundo maior país em mortes, né? Isso não é um número, são vidas, são mães, são pais, são filhos, 1 milhão de infectados, infelizmente, um dos países que menos testa no mundo, e ao invés de combater o vírus, o Bolsonaro decidiu combater a ciência, literalmente, né? Ao invés de combater a pandemia, o Bolsonaro decidiu atacar
a produção de conhecimento, a produção de ciência que seria tão importante nesse momento. Vide o corte de bolsas no na CAPES, vide o ataque estrutural que passam as nossas universidades e institutos federais, vide, inclusive, o que foi a gestão no Ministério da Educação. Ao invés de liderar o país para combater o vírus, ele decidiu liderar a extrema-direita em torno de uma agenda obscurantista. Eu tenho dito por aí que o Bolsonaro e a sua turma ideológica é pré-iluminista, né? O que é muito grave. Nós estamos lidando com alguém que ataca sistematicamente o que a ciência tem nos dito, e não só ataca, cria uma rede de fake news que dificulta a produção daquilo que seria necessário para o nosso povo. Eu estava pensando agora sobre a UFPEL, né, a Universidade Federal de Pelotas, que é lá no meu estado, fez uma pesquisa de ponta com relação à subnotificação, e os pesquisadores que fizeram um convênio com 133 municípios chegaram nessas localidades, e ao não ter uma orientação do Ministério da Saúde, muitas secretarias não sabiam da presença desses profissionais, e os profissionais, os pesquisadores, foram atacados, inclusive agredidos por parte da população local ou até pelas forças policiais, inspirada no conjunto de fake news, né, gente? Porque quando o pessoal fala do tema do isolamento social no Brasil, e é óbvio que é um problema, né, o fato de não ter o isolamento necessário para que a gente possa combater o vírus, como a ciência nos diz, tem também a questão dos sinais, né? Quando o Bolsonaro desrespeita aquilo que os infectologistas dizem, não é só um problema da ausência de uma coordenação nacional para resolver os problemas, ou o fato do Brasil ter literalmente um paraquedista no Ministério da Saúde. O Pazuello, esse, é paraquedista do Exército. O único país do mundo que teve 2 ministros que saíram no meio da pandemia da saúde foi o Brasil. Mas, além disso, tem também o gesto simbólico para as pessoas, né, que precisam e precisaria ter uma unidade nacional alertando os riscos, né, inclusive preparando o país para combater a pandemia usando os recursos da nossa universidade. E tem sistema de testagem rápido sendo produzido em várias universidades brasileiras. Nós temos a questão de máscaras, que são uma inovação produzida por outras tantas. Nós temos um conjunto de pesquisadores que poderiam estar contribuindo enormemente, e estão dentro das suas possibilidades e sem recursos, né, mas poderiam estar no centro do combate à pandemia no país. Nós poderíamos também pensar nas universidades como elemento determinante para a reconversão industrial, porque o Brasil, ao ter se caracterizado como um país de capitalismo dependente, agroexportador, né, voltado para exportação de matérias-primas, é óbvio que tem um déficit tecnológico que está fazendo falta agora, porque muitos dos insumos, muitos dos materiais produzidos e necessários para combater o vírus, nós não temos o parque tecnológico pronto, mas um governo sério estaria fazendo uma política de reconversão industrial junto com as universidades, né? Junto com as empresas públicas, e ao mesmo tempo controlando, obviamente, e exigindo das empresas privadas a produção daquilo que é necessário para um momento de guerra, como é o que nós estamos vivendo. Então, eu digo sempre, para não extrapolar o tempo, e óbvio que eu quero falar da leitura e da Frente Parlamentar do Incentivo à Leitura, mas eu queria dizer que eu acho que nessa situação que nós vivemos, é óbvio que para eles é funcional para impor o fechamento das liberdades democráticas por dentro do regime político, que é o plano do Bolsonaro. É funcional atacar as universidades e institutos federais, né? É funcional atacar a ciência, a produção de conhecimento, porque a inteligência, né, a pesquisa, a ciência, a leitura, as artes, de uma forma geral, a cultura, sempre foram adversários de regimes autoritários, né? Todos os regimes autoritários sempre miram nessas instituições, né? Não é à toa que ele tentou intervir em 50% das universidades que teve eleição em 2019. Ele colocou o último indicado da lista tríplice, como foi o caso, né, da UFFS, eu e o Pedro Kizai tivemos envolvidos na luta junto com a comunidade, como foi o caso de várias universidades brasileiras, institutos federais que tiveram reitores e interventores, como foi no Rio de Janeiro, enfim. E com a MP 979, ele tentava consagrar essa ideia de reitores biônicos.
ele foi derrotado. Ele foi derrotado pelas vozes democráticas, porque não é porque a gente está em isolamento que não tem peso a mobilização que a gente faz na rede. Ele foi derrotado pelos resquícios do tsunami da educação, que foi o movimento mais potente que nós tivemos em 2019, comandado pelos estudantes na linha de frente, mas com uma unidade de ação entre todos os setores da universidade e que ganhou o apoio do povo, né? Em 15 de maio, na verdade, o governo foi derrotado ali na linha de cortar verbas na universidade, institutos federais, mas também numa linha de fechamento das liberdades democráticas. Eu digo sempre, se não tivesse tido o tsunami da educação, o autoritarismo teria permeado todos os outros setores da sociedade, que foi uma resposta de massas apoiada pelo povo. E agora que o cerco está fechando para o Bolsonaro, a semana passada foi uma semana difícil para ele, ainda bem, né, porque a investigação das fake news, dos atos antidemocráticos e agora do Queiroz, que pode trazer à tona um envolvimento perigoso e criminoso com milícias, lavagem de dinheiro, e aí é tudo em relação, né, à família Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que aproveitar para, é óbvio, comemorar a queda do Weintraub, porque foi uma vitória também nossa, esse obscurantista ter saído do Ministério da Educação, embora tenha fugido do país. É evidente que as nossas lutas pelo Fora Weintraub durante 1 ano e meio surtiram efeito, mas dizer que para resolver o problema da educação brasileira, a gente precisa derrotar o chefe, que é o Bolsonaro. A luta, inclusive, para combater a pandemia, tirar o Bolsonaro é uma medida sanitária. A luta para preservar a ciência, a tecnologia, para reivindicar o PNE, para garantir o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, que foi votado, que foi uma conquista dos movimentos do livro e da leitura, e que obviamente não saiu do papel, ao contrário, ele atacou as representações da sociedade civil para que não tivesse, né, a participação dos atores em relação ao livro e à leitura. Ele quer mexer nos livros didáticos porque ele quer reescrever a história. Inspirado no Bolsonaro, a gente viu em 2019 a tentativa da volta de censura em vários estados, que é parte de uma agenda autoritária. Então, para a gente proteger o livro e a leitura e tentar resgatar a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com seu povo, que a gente pode falar em outro momento, eu acho que o eixo da luta política e da luta educacional é o eixo contra o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil é maior que o autoritarismo, que nós somos 70%, mas a gente precisa reinventar nossas formas de mobilização em um momento tão delicado da história, porque a pandemia também nos traz contradições, né? Teve o ato de 7 de junho, organizado pelas torcidas organizadas antifascista, movimento antirracista, profissionais da saúde têm feito mobilização respeitando o distanciamento social, que foi importante, né, para mostrar que a rua não é deles, mas ao mesmo tempo a gente tem uma contradição que é, obviamente, manter o distanciamento social e se preocupar com as vidas. Então eu acho que se não tivesse a pandemia, a gente teria mobilizações com milhões de pessoas nas ruas. Como a gente pode mobilizar até lá? Abaixo-assinado, panelaço, e eu digo sempre, Pedro, porque eu vou concluir por aqui nos 8 minutos, não vou passar no tempo, que muitas vezes eu vejo no movimento de massas, assim, que começa com força e o pessoal se desmotiva porque o louco psicopata, eu tenho muito respeito pelas pessoas com problema de saúde mental, não merece essa comparação. O psicopata do Bolsonaro, ele segue governando. Por exemplo, lá em março, muito panelaço, foi muito forte, gente, eu não me lembro de panelaço tão forte como no 18 de março, com aquele pronunciamento patético dele, ou mesmo quando ele ameaçou a demissão lá do Mandetta e tudo. Aí passou e ele seguiu e o pessoal meio que arrefeceu para o panela. Gente, a luta contra o Bolsonaro não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. A gente tem que estar preparado, com a moral alta, no sentido de seguir a luta política, não significa não se desesperar, não ficar muito preocupado com a situação do país, não chorar pelas mortes, porque são pessoas, né? E o nosso povo não é descartável para nós. É para o Bolsonaro, mas para nós não é, né? Então, sim, isso nos toca, mas, ao mesmo tempo que nos toca, ao invés de nos deixar mais fracos ou mais inseguros para lutar, tem que nos dar mais indignação para enfrentar esse protofascista, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso país é maior que ele e vai caber à nossa geração derrotar. Obrigado, Fernanda. Quero agora, então, passar por esse segundo momento e quero aqui justificar, e a justificativa é por uma boa causa, a ausência da deputada Dorinha, mas fique tranquilo todos os brasileiros que a Dorinha amanhã, de manhã, junto com o Bacelar, junto com Rosa Neide, vão falar sobre o novo Fundeb. E, neste momento, a deputada Dorinha
se encontra articulando o relatório final para apresentar para as lideranças, para as bancadas e para a Câmara dos Deputados, para discutir e deliberar, e nosso desejo é que esta semana a gente promova a primeira votação do novo Fundeb. Então, por isso que a justificativa da deputada Dorinha não estando aqui na abertura, mas está confirmada a presença do presidente da Comissão Especial Bacelar, a deputada Rosaneide, vice-presidente, e a deputada Dorinha, relatora do novo Fundeb, amanhã, 9 horas, que vai ser o grande momento da mobilização nacional para pressionar o Congresso, pressionar a Câmara para votar o novo Fundeb. Vou passar agora as perguntas, já chegou pergunta aqui para os nobres parlamentares, e dizer e agradecer várias mensagens de vários estados da federação. E quero destacar muitos aqui do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal, Santa Catarina, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado. Tem muitos internautas escrevendo. Nós não temos como dar conta de dar a personalidade para cada um e as várias falas dos internautas, mas em nome de todas as frentes parlamentares, agradecer a audiência. Deputada Margarida, chegou uma pergunta aqui para ti, coordenadora da Frente das Universidades Federais, em defesa das universidades, embora o governo tenha sido derrotado na medida provisória 979, devido à reação de boa parte da sociedade, as universidades estão sendo ameaçadas cotidianamente por portarias, decretos e intervenções. Como podemos nos mobilizar neste momento para barrar os avanços fundamentalistas do governo e garantir a autonomia das universidades garantidas pela Constituição Federal? Então, Margarida, por favor, dialoga com os internautas sobre, e é uma pergunta central e estratégica na condução, inclusive, da frente e a defesa das universidades. Com a palavra, deputada Margarida. Muito obrigada, deputado Pedro. Eu quero dizer que, de certo modo, a deputada Fernanda, que acabou a sua brilhante exposição, já nos dá régua e compasso. Porque, vamos lá, amigas e amigos, nós temos derrotado o Bolsonaro vai entrar sucessivamente, desde o tsunami da educação e muitas outras coisas que nós impedimos que fossem cometidas, verdadeiras monstruosidades. Agora, eu quero dizer a vocês, Bolsonaro não é uma gripezinha. Bolsonaro é, na verdade, uma praga. E a única forma de enfrentá-lo é fazer o que nós temos feito nesse período todo. As universidades, os institutos, na verdade, a área toda da educação tem estado profundamente mobilizada, fortemente mobilizada, e eu acho que assim continuaremos até o momento em que, até por necessidade sanitária, aí outra vez estou me reportando à fala da Fernanda, nós ponhamos fim a esse governo, porque eu não tenho nenhuma expectativa de que, nesse momento, nós vamos ter um ministro, mínima ou ministra, comprometido com os princípios da educação democrática, comprometido sequer com os marcos legais que foram produzidos pelo parlamento no passado recente e que, se fossem, de fato, implementados, se servissem como referência às políticas públicas de educação, eu acho que nós teríamos, inclusive, avançado na direção da consecução das metas do PNE. Então, nós não temos sossego. É todo dia lutar. Mas lutar com a garantia, com a certeza, primeiro, que nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado da democracia. No caso das universidades, nós estamos do lado das universidades. Sempre é necessário lembrar, as universidades são uma construção da sociedade que, neste século, completará o seu primeiro... As universidades são uma construção, completará
neste século, o seu primeiro milênio. Então, as universidades têm resistido a muitos embates, inclusive embates das tiranias, embates dos obscurantistas, e ainda assim elas hoje sobrevivem como uma das mais importantes formas sociais da defesa da liberdade do pensamento, do avanço da ciência, da formação dos quadros estratégicos numa sociedade em que o conhecimento é a maior das riquezas. Então, amigas e amigos internautas, nós estamos aqui para chamar à luta. Infelizmente, não há encaminhamentos fáceis. Agora, uma coisa importantíssima nesse momento é não ceder a nenhum tipo de chantagem que prospere nesse período da pandemia. Já que está tudo diferente, vamos facilitar, vamos banalizar, vamos baratear. Não. Nesse momento, a situação da educação é uma emergência e, como tal, tem que ser tratada, inclusive com a injeção de recursos extraordinários para fazer frente às novas necessidades pedagógicas, às novas necessidades educacionais pensadas de uma forma geral. Muito obrigada. Obrigado, deputada Margarida. Agora uma pergunta para a deputada Rosa Neide, que diz o seguinte: deputada Rosa Neide, com 6 anos do PNE, fim do Fundeb este ano, congelamento de salários, suspensão da carreira até 30/12/2021, como fica a meta de valorização dos profissionais da educação? Pergunta do Abicalil. Com a palavra, deputada Rosa Neide. Caro professor Abicalil, a todos os internautas que nos acompanham, realmente nós estamos vivendo um momento muito grave. Lutamos tanto para termos uma meta no PNE falando da valorização dos profissionais da educação. Sabemos o que era a educação brasileira antes de termos o Fundeb. Primeiro nós tivemos o Fundef com os profissionais do ensino fundamental no orçamento. Depois, a partir de 2006, no governo Lula, aprovamos o Fundeb e tivemos o financiamento da creche ao ensino médio. E aí conquistamos o piso nacional de salários e fomos avançando em direção à tão sonhada valorização dos profissionais. Muito ainda por fazer, porque em muitos lugares o piso ficou sendo o teto. O piso foi confundido com o teto de forma proposital e os profissionais ficavam na tabela inicial. Mas muitas carreiras foram construídas no Brasil inteiro e esse processo de construção, que trouxe muitas expectativas, muitos sonhos aos educadores brasileiros, aqueles que lá no chão da sala de aula é que faz de fato a educação do Brasil, teve a interrupção, especialmente a partir do governo Temer, agora fortemente no governo Bolsonaro. Estamos vendo um governo que não tem nenhuma preocupação com a educação, que tirou literalmente a educação brasileira da agenda. Então, a meta que construímos a muitas mãos com as instituições que cuidam da educação, com todas as organizações, e aqui eu cumprimento e saúdo de forma muito especial a nossa CNTE, da qual sou membro, e estou vendo aí o nosso companheiro presidente Heleno acompanhando, também questionando. Só temos uma saída, é organizarmos as nossas forças de forma comum, é transformarmos as instituições, as entidades que cuidam da educação no seu foco comum. Precisamos fazer valer a meta da valorização em todas as lutas que implementamos no país. E, neste momento, com esse desgoverno, nós estamos há 1 ano e meio de governo sem Ministério da Educação, sem ministro da Educação, sem liderança, sem coordenação. E todas as vezes que agiu contra a educação, tanto a educação superior como a educação básica. No início era um discurso que íamos
priorizar a educação básica, coisa que nós não queremos, um nível de educação disputando com o outro, mas toda a educação brasileira foi deixada ao relento. Ninguém foi apoiado, os nossos profissionais foram esquecidos. Aqui no estado de Mato Grosso, em momento de pandemia, grande parte dos profissionais da educação básica estão sem vínculo com a educação. Então, nesse sentido, uma meta que priorizava formação, valorização profissional em relação aos salários, ela ficou adormecida num governo em que dorme também, esqueceu a educação não é prioridade, a saída do país, de todos os países que se desenvolveram, foi via educação, e o Brasil, neste momento, engatou uma marcha ré forte com relação à educação. Então, unamos as nossas forças, sem coloração partidária neste momento, todos os parlamentares e entidades que entendem como a educação é a melhor alternativa para o país, que juntemos as mãos e continuemos na luta para que a educação pública, básica e superior tenha realmente capacidade de valorizar os seus profissionais. Obrigado, professora Rosa Neide. Agora tem a pergunta do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, nosso amigo Heleno, para o Reginaldo e para a Fernanda. Qual que é o papel do Congresso Nacional para o atendimento pleno do direito à educação ao povo brasileiro? Nesse momento que nós iniciamos esta semana da ciência e da educação básica brasileira, que não tem Ministério da Educação, qual é o papel do Congresso e a importância destas frentes parlamentares para discutir o direito à educação para o nosso povo brasileiro? Com a palavra, deputado Reginaldo Lopes. Precisa aumentar um pouquinho o volume. Não, tem que... Desculpa aí, o meu som estava fechado. Quero agradecer a oportunidade, né, da pergunta do Heleno, dizer que o parlamento é extremamente importante. É o parlamento que autoriza os gastos do governo federal. Nós temos que aprender a disputar o orçamento público, né? E o orçamento público, ele é definido pelo conjunto de parlamentares, né? Câmara e Senado, né? Então, o nosso papel é super importante. E é importante que o eleitor compreenda esse papel, porque ao defender o tema educação, ele se traduz de maneira objetiva a partir do momento que você destina recursos de fato para o tema, né? Nesse caso aqui, nós estamos discutindo mais recursos para a educação pública brasileira. Então, é extremamente importante, né? Não só no processo de elaboração, mas também, evidente, no acompanhamento, né? Na fiscalização. Eu acho que o país, aí a sociedade, precisa fazer esse reencontro do papel do legislativo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de guerra contra o vírus, de pandemia, eu percebo que a sociedade compreendeu que o parlamento ele é fundamental, né? Olha as ações positivas que foram feitas para o enfrentamento da pandemia. Na verdade, o que tem até agora de positivo para o enfrentamento da pandemia nasceram ou da Câmara ou do Senado, né? Pelo contrário, o presidente da República só atrapalhou, né? As suas medidas provisórias, né, várias foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, e algumas nós modificamos, mas ela é extremamente prejudicial ao povo brasileiro, aos trabalhadores, né? Votamos a medida provisória na Câmara 927, que é uma vergonha, né? Perderam toda a vergonha, né? Buscaram aí usar a pandemia como motivo de força maior para destruir, né, direitos trabalhistas. Então, de fato, o parlamento tem um papel extraordinário, nós precisamos fortalecer, Heleno, cada vez mais o papel, a interlocução dessas frentes parlamentares, né, com a sociedade civil organizada, né, com os estudantes, para ser uma porta permanente de pressão, né, de mobilização, de articulação, para a gente traduzir,
né, esse desejo da sociedade brasileira por mais educação, por mais ciência, de fato, nos orçamentos públicos. O orçamento o orçamento público é uma opinião, é uma decisão política, né? Nós temos aí um orçamento que os liberais vendem que eles têm preocupação com o ajuste fiscal, e que defender ajuste fiscal é defender, eu vi um dia o Partido Novo falando que é defender vidas, porque não tem vida sem ajuste fiscal. Eu fiquei imaginando, né? Assim, é muita cara de pau, porque, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, um orçamento que eles defendem, buscar fazer ajuste fiscal regressivo, né, contra os direitos previdenciários, trabalhista, ganho real do salário mínimo, né, terceirização, mas são os mesmos que buscam dizer para a sociedade que tem responsabilidade fiscal, mas sempre pelo lado da despesa. Eu acho que as despesas sempre pode ter um ajuste aqui, outro ali, mas é uma vergonha não debater o ajuste pelo lado da receita também. E aí eu vou dar aqui um argumento porque eu acho que quem defende os ajustes fiscais no país são hipócritas, né? Às vezes imoral, porque tem aí uma rubrica em todos os orçamentos, né? A partir desse ano, essa rubrica significará 400 bilhões de reais de isenção fiscal. Então, ou seja, é imoral num país que nós estamos passando por tantas dificuldades, que aqueles que questionam, que gastam muito recurso com os mais pobres, mas o orçamento do Bolsa Família é na casa de 30 bilhões de reais. Agora, o Bolsa Empresário, né, a Bolsa Super Ricos, chega na casa de 400 bilhões no orçamento de 2020. É lógico que algumas dessas renúncias estão voltadas para as micro e pequena empresa, tem também até o ProUni e tal, mas na ampla maioria é imoral. Então, ou seja, não dá mais para que nós que defendemos o povo brasileiro, nós que defendemos mais Estado, nós que temos a concepção que precisa colocar mais dinheiro, mais recursos públicos na educação, né? Da creche até a pós-graduação, que o único instrumento para reconstruir o Brasil pós-pandemia e durante a pandemia, mais investimento na ciência, que o único instrumento para a gente não comprometer uma juventude pós-pandemia, porque é a juventude sem trabalho, sem escola, sem direito, é de fato a gente conseguir permanecer a juventude numa escola técnica, numa universidade, ou num ProUni, no FIES. Tudo isso requer mais investimento, mais orçamento público, é uma opção, é uma decisão política. Então, eu acho que nós precisamos repactuar esse debate com a sociedade e mostrar para a sociedade que, de fato, nós achamos, sim, que o país tem que ter sustentabilidade, né, que tem que ter aí alguns ajustes, sim, do ponto de vista fiscal, mas que a forma de encontrar essa sustentabilidade passa pelo lado das receitas, e, em especial, enfrentar essa questão do tamanho da imoralidade que são as renúncias fiscais desse país, da Bolsa Empresário de 400 bilhões por ano, no ano da pandemia. Eu poderia trazer outras variáveis, outros elementos, por exemplo, também a remuneração título da dívida pública, o estoque da dívida pública. Esse ano também, os super ricos, né, os que não têm coragem de investir no capital produtivo, querem investir só na especulação, né, o capital rentista desse país, que prefere colocar o dinheiro no Tesouro Nacional, comprar título da dívida pública, também vai ter aí um benefício dos impostos dos mais pobres, né? Porque quem paga imposto nesse país são os consumidores, é quem ganha um salário mínimo, são os trabalhadores informais que pagam mais de 50% de imposto sobre consumo, né? Porque os super ricos, além de ter uma bolsa de isenção de 400 bilhões, ganhar no estoque da dívida pública mais 410 bilhões de remuneração, porque eles compraram o título da dívida pública, eles também recebem lucros de dividendo, porque eles não recebem salários, né? Quem recebe salário é o servidor público tão perseguido, é o trabalhador que tem carteira assinada, né? O consumidor que, ao comprar na supermercado, na mercearia, né, pagar energia, comprar uma gasolina para sua motinha 125 cilindrada, paga aí, no total, mais de 50% que ganha em impostos indiretos e regressivos. Esse é o país que os liberais querem defender, esta reforma, né? Ou seja, de privilégio para um setor da sociedade que não passa de 5% da sociedade brasileira, enquanto 95% são os pagadores de impostos, são os trabalhadores, os mais pobres. Então, é possível, sim, fazer um ajuste da sustentabilidade do país e avançar muito mais nas políticas compensatórias, na transferência de monetária, como transformar o auxílio financeiro em renda permanente, de garantir auxílio permanência dos jovens no Instituto e nas universidades federais, de equipar
os estudantes com novos equipamentos do século XXI, como banda larga, internet, notebook, smartphone, computadores, ou seja, é possível, é uma decisão política. Qual é a decisão que nós queremos tomar? Passa tudo pelo parlamento, então é importante a sociedade, lógico, sempre discutir a legião parlamentar, que de fato tem lado na vida pública, tem lado na política pública, mas em especial também cobrar dos deputados e senadores que já estão eleitos, que é possível fazer muito e fazer diferente, fazer com mais ousadia, criar novos paradigmas e fazer um Brasil mais justo. Obrigado, deputado Reginaldo. Passo a palavra à Fernanda agora. Já está liberado o link para todos que quiserem acessar para depois ter direito ao certificado. E Fernanda também, com certa brevidade, porque depois nós temos mais um bloco, para depois as considerações finais também. Nós já estamos a 1h17 deste encontro. Eu acrescento aqui mais uma pergunta sobre a importância de aprovar o Fundeb nesta semana na Câmara dos Deputados. Então, Fernanda, com a palavra, e aí depois o último bloco de perguntas. Deixa eu aproveitar, Pedro, e te pedir para já fazer a resposta junto com as considerações finais, porque infelizmente eu tenho que sair às 10h30, então eu aproveito e já junto os dois, mas eu vou ficar muito bem representada, não tenho dúvida que é a mesa muito qualificada, e pedir para o pessoal acompanhar aí a semana, tem muitos debates bons que foram promovidos aí pelas frentes sob coordenação do nosso companheiro Pedro Kizai. Eu acho que o Congresso, em 2019, a gente repara assim, existia um consenso do Congresso e elites, assim, consenso tirando a gente da oposição, em relação à agenda ultraliberal do Bolsonaro, e uma diferença com relação às liberdades democráticas e os ataques, né, às liberdades democráticas e tal. Ou seja, o consenso com relação à agenda econômica era superior à base do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, etc. Tanto é que teve a votação da reforma da Previdência, que aumenta esse quadro de massacre dos trabalhadores, é um privilégio para os banqueiros e para essa lógica do sistema financeiro e tal. Mas, em relação às liberdades democráticas, o Congresso cumpriu, porque tem a ver com essa divisão entre eles, no andar de cima, um importante contrapeso em determinadas medidas do governo. O que é importante, né? Não é à toa. Os autoritários sempre atacam todos, né? No caso da ditadura civil-militar no Brasil, começaram com os comunistas, é óbvio, com a esquerda, mas depois perseguiram a direita liberal, perseguiram os jornais, perseguiram... Então, eu acho que é muito importante que hajam esses elementos de contrapeso, evidentemente, e que a gente fale e, obviamente, defenda as liberdades democráticas, porque é óbvio que eles querem fechar o Supremo, mudar a composição do Supremo, o bolsonarismo, para ter uma maioria para avalizar uma lógica reacionária. O Congresso da mesma forma, né? O Bolsonaro a todo momento bate no Congresso, bate no Rodrigo Maia, acho que bate menos no Alcolumbre, mas enfim, essa rede de fake news, que quer debilitar o Congresso e as liberdades democráticas de 88, e é óbvio que nós precisamos defender, né, as liberdades democráticas e dizer que a gente não tem ilusões com essas instituições, mas que a gente luta por mais democracia e não por menos democracia, como que é o bolsonarismo, né? E eu acho que tanto o Congresso como, né, as instituições de uma forma geral, elas são movidas a partir da mobilização, da pressão de fora para dentro, porque é evidente, né, que as elites sempre comandaram esses espaços, né? A gente tem um papel minoritário ali. Significa não tá? Não, significa tá. Aproveitar as brechas, significa chamar o povo a se mobilizar. Eu acho que no Covid, obviamente, era um momento de unidade nacional e a Câmara aprovou coisas muito boas para o povo, evidentemente, né, no sentido de como a renda básica. A renda básica foi no Congresso que se votou, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado, né? Isso é importante que tenha votado, porque a gente quer que o povo tenha renda básica. Então, eu acho que sim, tem essa diferenciação, e acho que no tema da educação a gente tem que pressionar, porque teve uma importante atuação também o ano passado nos cortes de verbas, né, do CAPES-CNPq. Então a gente fez uma reunião, acho que a Margarida Salomão estava, a gente pediu para o presidente da Câmara, enfim, se conseguiu reverter ali junto com a mobilização, é óbvio. E eu acho que agora também tem canais para a gente tentar batalhar pelas pautas educacionais, mas, por exemplo,
para reverter esse quadro da educação brasileira, tem que revogar a PEC do teto dos gastos. E aí é uma luta política no Congresso em que a gente é minoria, mas se tiver uma mobilização de fora, talvez a gente consiga mudar essa correlação, né? Por exemplo, o Fundeb, nós temos que votar, mas tem uma discussão de diminuir as parcelas, não do que tem hoje, do relatório que a Darinha botou, né? De 15%, 20%, diminuir esse percentual em função da crise econômica e da pandemia, quando, na verdade, a educação brasileira está passando um apagão, né? Um apagão porque teve o cancelamento de aulas, que obviamente era necessário, mas ao não ter uma coordenação, ficou tudo centralizado nas secretarias estaduais e municipais, e tem muitas escolas que não conseguiram dar conta de ter trabalho online, e os alunos, estudantes, que não têm sequer internet, é óbvio que aumentou o fosso da desigualdade educacional do país. Então, é uma luta política que nós vamos ter que fazer sobre o Congresso. Então, é parte do processo, eu acho que não são papéis acabados, acho que a gente precisa ter muitos debates como esse que permitam unificar, né, a turma da educação, os técnicos administrativos, professores, estudantes, entidades de pós-graduação, né, todos que estão nessa luta para tirar bandeiras em comum e pressionar o Congresso. Concluo dizendo que esse elemento de pesos e contrapesos é importante, mas é preciso dar o passo adiante, né? Porque enquanto o Bolsonaro seguir governando, infelizmente a educação, a ciência, a saúde, a tecnologia, as liberdades democráticas vão estar na berlinda, sabe? Eu vejo que tem um setor das elites, às vezes até da esquerda, que aposta num processo de sangrar ele até 2022. Eu acho isso um erro enorme, né? Porque o nosso debate com o Bolsonaro não é em 2022, é em 2020. Se ele ficar até 2022, vai sangrar o nosso povo, né? E óbvio que todos nós nos preocupamos com a vida do povo, mas ele também vai tentar se reconstituir para atacar as liberdades democráticas, fazer intervenção nos institutos federais, nas universidades federais, cortar verbas da educação, enfim, ir liquidando com o tecido social e com as conquistas do povo brasileiro, né, nas últimas décadas, conquistas que são importantes e que, inclusive, a gente precisa superar e além, mas ele quer, inclusive, revogar o que tem daqui para trás. Então, acho que é muito importante a gente ter como eixo da luta política para todos, né, os direitos do povo, para as liberdades da Constituição de 88, para a defesa da saúde, da vida, do emprego, da renda básica, da educação, da ciência, da tecnologia, a necessidade de tirar esse criminoso à frente da presidência da República. Então, obrigada, Pedro, foi um prazer ter estado aqui com o Reginaldo, com a Margarida, com a Rosa Neide, e vamos nos falando aí durante a semana, que eu vou acompanhando várias mesas, porque a programação está muito boa. Luta que segue, fora Bolsonaro. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. E agora vamos para o último bloco, e vou fazer as perguntas que já tem para a deputada Margarida, para a deputada Rosa Neide, para o Reginaldo, e, ao mesmo tempo, já fazer as considerações. Tem pergunta para mim mesmo também, mas eu fecho depois, eu não vou fazer a resposta agora. Eu quero dizer a todos, tem muitas perguntas vindo, e essas perguntas todas é uma boa provocação para participar durante a semana. Todas as perguntas do Fundeb, amanhã tem o debate do Fundeb, todo o debate da ciência, hoje à tarde tem o debate sobre a ciência, vamos participar, entender um pouco o papel da ciência e no período de crise sanitária. Vai ter o debate da mercantilização da educação, do financiamento da educação, do PNE, na próxima quinta-feira, inclusive, com a presença do ex-ministro Fernando Haddad. Vamos discutir a atualidade da obra de Paulo Freire, vamos discutir os institutos federais, as universidades, democracia, autonomia, ou seja, acessa a programação da Semana da Ciência e da Educação Brasileira, porque muitas das perguntas, infelizmente, a Rosa Neide, o Reginaldo, a Margarida não vão ter como dar conta nesta manhã. Então, durante a semana, todos na mobilização para poder participar. Mas não posso, por muitos estados, inclusive o secretário de Educação do governo Rio Grande do Norte está acompanhando essa live, está parabenizando a todos vocês, a todos nós e todas as frentes parlamentares por essa iniciativa, e mais importante ainda, diante da conjuntura atual, a governadora, que foi uma das grandes responsáveis como deputada e senadora também pelo debate do Fundeb, tem disposição, inclusive, de amanhã fazer uma participação junto da nossa semana. Então, obrigado também a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Agradecer a Cira Maia, a Luciane, a Suzy Franci, a Joaninha, Josué Graciliano,
parabenizando a todos, a Paula Portela, a Daniele, em prol da democracia dos institutos federais, Reginaldo Carilene Leite, a Paula Souza, o Enio Pontes, a Gracineire, Joana, que tem vários comentários aqui. Vamos passar para o último bloco, e todos que querem acessar o certificado, já o link está disponível e vai estar durante a semana para os participantes que, de forma ética, participativa, democrática, se envolverem nesta semana, vão ter o direito também de ter assinatura de todos os presidentes das frentes parlamentares, certificando que você participou junto do futuro do país, da ciência e da educação. Então, vamos lá. Tem mais 3 questões aqui e fecho com as considerações para a professora Rosa Neide, em seguida para a professora Margarida e com Reginaldo, com a brevidade. Professor Brandão, presidente do PROIFES, pergunta para a deputada Margarida e para o Reginaldo Lopes, se não está na hora de uma grande construção coletiva das entidades, dos cientistas, dos parlamentares, dos fóruns, para regulamentar o artigo 207 da Constituição e acabar de vez com os ataques que o governo Bolsonaro faz todos os dias às universidades e institutos. Então, uma questão. A outra questão, a nossa querida deputada de Santa Catarina, atuante, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobre o PNE, se o ideal não seria financiar a partir do custo aluno-qualidade. Mesmo antes da pandemia, com a PEC 95 e outros cortes na educação, as metas foram atingidas, devido, em grande parte, à falta de financiamento. E, diante do cenário atual, pandemia, qual a perspectiva de financiamento para cumprir as metas? Poderia também falar da gestão democrática e o atual governo que rasgou a meta da gestão democrática. Tem outra pergunta da Alvete Pazim Bedin, que é do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, do Cinti Regional de Chapecó. Estamos completando 6 anos de PNE. Se criou muita expectativa para nós, educadores, mas tanto em relação à qualidade quanto à valorização, como está? Essa expectativa foi frustrada pelas sucessivas manobras do atual governo de engavetar o PNE. É possível, a pergunta é possível retomar o PNE e recolocá-lo como eixo norteador da educação brasileira? Obrigado, Alvete. E são essas as principais perguntas, tanto para mim quanto para vocês. Podemos, então, passar, deputada Margarida, a Rosa Neide, em seguida para ti, para o Reginaldo, aí eu também respondo e fechamos a nossa live aqui. E agora a gente poderia concluir em torno de 10h45. Nós teríamos aqui 15 minutos para a gente concluir esse encontro. Então, em torno de 3 ou 4 minutos, suportável até 5 minutos, no máximo, para que a gente permita democraticamente todos vocês falarem e nós concluirmos este encontro desta manhã que damos a abertura oficial da Semana da Ciência e da Educação Brasileira. Então, com a palavra, a deputada Rosa Neide, depois a deputada Margarida Salomão, em seguida, o deputado Reginaldo Lopes. Caros companheiros que estão nesta abertura, todos que nos acompanham, eu vi bastante, com muita atenção, as questões, especialmente a da companheira Luciane, de Santa Catarina, que vem de fazer um trabalho belíssimo, que iniciou um trabalho nacional aí com a organização de todos os presidentes de comissões de educação das assembleias do país, que organizou 2 seminários nacionais, está aí organizando o 3º, em função da pandemia ainda não aconteceu, e a discussão sobre o custo aluno-qualidade previsto e tão discutido no PNE, e que a gente, em função dos governos sem compromisso com a educação que sucederam o PNE, que nós ainda não chegamos a conceituar de fato para o Brasil, na forma da legislação,
o custo aluno-qualidade. Sabemos que conseguimos avançar no sentido de praticamente chegarmos a quase 100% dos estudantes da educação básica matriculados no Brasil. Sempre passamos de 95% de matrículas. Mas precisamos da tão sonhada qualidade, e a qualidade socialmente referenciada, onde as nossas comunidades tenham condições de verificar o que é a qualidade social desejada vindo da família e construída no interior de nossas escolas. Então, para pagar essa qualidade, com o investimento necessário, realmente a meta 20 do PNE deveria ter sido cumprida. Coisa que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro não deu o melhor olhar. Se esquivaram totalmente do cumprimento da meta do financiamento, porque ela é a meta 20, ela era para conseguir que as outras 19 metas pudessem se desenvolver totalmente. Em todas as metas, nós precisamos de investimentos. E, nesse sentido, a gente não teve investimento suficiente na educação básica de ensino médio tecnológico, na educação superior. Nós não conseguimos que os recursos planejados chegassem, de fato, a cada meta para que elas fossem realmente desenvolvidas no país. Então, quanto a isso, Luciane e a todos que nos acompanham, precisamos continuar investindo fortemente a nossa luta para que o custo aluno-qualidade, a educação de qualidade, a valorização do profissional, tão sonhada na educação brasileira, em todos os seus níveis, possa ser realmente acolhida e chegar realmente à base da nossa educação. Essa semana, aí coordenada pela Frente Parlamentar em Defesa do PNE, do nosso companheiro Pedro Kizai, nestas 10 mesas podemos nos aprofundar nessa questão. Parabéns a todos que acompanham, parabéns a todos e a todas que têm na educação a sua bandeira de vida. Estaremos aqui a partir de hoje à tarde, nos aprofundando em todas essas temáticas e, com certeza, levando essa discussão com muita ênfase a toda a educação brasileira. Um forte abraço, estaremos juntos aí durante as mesas, ou falando, ou acompanhando e discutindo com aqueles que, de fato, faz da educação um projeto de vida. Forte abraço aos companheiros da mesa e a todos que nos acompanham. Muito obrigado, deputada Rosa Neide. Agora, a deputada Margarida Salomão, que teremos a honra de hoje, a deputada Margarida, à tarde, coordenar o tema Ciência e o Futuro do Brasil. E por isso que passo a palavra, e já lhe agradeço também, deputada Margarida Salomão, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Das perguntas feitas e, ao mesmo tempo, as considerações finais para esta manhã. Tem problema no microfone. Tem que apagar o microfone. Veja se não está com 2 equipamentos ligados. Eu não estou, não. Não. Vamos ver. Tenta novamente, deputada. Espera aí que eu estou entrando. Agora acho que está bom. Entrou? Tá Sim. Normal? Ok. Bom, então, eu queria dizer a vocês que, primeiro dos problemas colocados aí, e que se reflete, por exemplo, nessa negligência do CAC, é exatamente o problema do financiamento da educação e, particularmente, o financiamento do Plano Nacional de Educação. E aí é importante dar a autoria correta. Quem matou o PNE, mais do que o Bolsonaro, foi realmente o Temer. E o Congresso que votou a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 liquida o PNE, porque você não tem possibilidade de fazer o crescimento necessário dos recursos previstos para a educação, de modo a fazer face a todos aqueles programas, todas aquelas metas. Então, essa é a primeira coisa.
revogar a emenda constitucional 95 tem que estar na nossa agenda democrática todos os dias. Só com a derrota e a revogação da emenda constitucional 95 é que nós vamos conseguir ter PNE, ter CAC e tudo mais. Brandão pergunta sobre autonomia universitária. A autonomia universitária é uma conta que nós estamos demorando a pagar, né, Brandão? Porque, a rigor, desde a Constituição, fala-se da regulamentação do artigo 207. E assim passamos por diversos governos, inclusive pelos nossos. Eu, quando reitora, eu coordenava a Comissão de Autonomia da Andifes, sempre com o propósito de construirmos uma versão democrática, uma versão contemporânea, eficaz da autonomia universitária. E não tendo feito isso, nós, na verdade, criamos o solo no qual floresceu a árvore da tirania, porque este governo, que é obviamente fascista, aproveitou-se dessa insuficiência legal para cometer toda sorte de atropelamento que a gente vem enfrentando e derrotando, mas melhor seria se nós tivéssemos uma agenda mais propositiva do que uma agenda que seja apenas defensiva. Então, eu queria dizer isso, 3 coisas. 1, vamos revogar a emenda constitucional 95. 2, precisamos de um fórum muito democrático para propor a regulamentação do artigo 207. E, por último, é fora Bolsonaro. É o fim desse governo, que é a condição objetiva que nós temos para voltar a tratar com esperança da educação no nosso país. Meu abraço a cada uma e a cada uma que nos acompanhou até aqui. Uma honra ter participado dessa mesa com os colegas e as colegas parlamentares. E, mais uma vez, parabéns ao companheiro Pedro Kizai por essa bela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Margarida Salomão. Antes de passar a palavra ao Reginaldo, eu quero ler uma escrita da Cira Maia, que ela diz, coloca aqui, Alex, para que eu possa, fico muito feliz em ouvir tantas falas que nos representam enquanto professores, professoras que vivem no chão da escola, no dia a dia. Parabéns. Como motivação de toda essa experiência. E eu estou tão agraciado com as falas de vocês que hoje eu não vou falar nem do conteúdo que veio as perguntas, porque eu estou muito feliz. É uma das grandes alegrias da minha vida parlamentar ter a presença de vocês partilharem junto com 5 frentes parlamentares esta Semana da Ciência e da Educação Brasileira. Então, hoje, manhã aqui, eu só fiz mediação. Até porque sou PNL, vou participar na quinta-feira também da mesa, e as demais perguntas, vocês com brilhantismo responderam. Então, é só gratidão a vocês por aceitar esse desafio juntos de coletivamente construir. E eu acho que a Cira Maia sintetizou que do chão da escola elas veem um futuro nas falas de vocês, que nos dá utopia. A profunda crítica que vocês fizeram, mas com muita esperança e utopia do que isso significa. Então, as considerações finais para ti também, Reginaldo Lopes, e lhe agradeço também profundamente a tua participação e essa bonita construção coletiva desta semana. Liga teu microfone. É verdade. Não, tá ligado? Tá. Eu quero, parafraseando um economista que eu admiro muito, Celso Furtado, né, no seu livro, O Brasil, uma construção interrompida, né? PNE é uma construção interrompida. E quais são os momentos desse rompimento, né? Acho que nós temos que pontuar aqui. Foi um rompimento institucional, na minha opinião, em relação ao governo democrático da presidenta Dilma. E depois, a Margarida Salomão falou muito bem, o golpe final, a emenda constitucional 95. É impossível
alocar os recursos necessários que nós precisamos, a educação brasileira precisa, o povo brasileiro precisa, com a emenda constitucional 95. E, por último, evidente, esse governo do Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o bolsonarismo contra a educação e contra a ciência. Portanto, não resta outro caminho a não mobilizar a sociedade brasileira para debater o fim desse governo. Esse governo impede, inclusive agora, a superação da pandemia. Tem demonstrado totalmente incapaz para superar, né? Então, eu quero aqui, para encerrar, dizendo que nós temos a obrigação de continuarmos aí lutando, né? E fazendo um enfrentamento. Tenho dúvidas se nós temos uma correlação de força necessária para regulamentar o artigo 207 da autonomia universitária, mas é fundamental que tanto os deputados da bancada que defende a educação e a autonomia universitária e a sociedade civil deveria estabelecer um fórum, viu, Pedro Kizai, permanente, para que, de fato, a gente tivesse aí um texto, né, uma proposta, né? Mas, de fato, com esta cultura do bolsonarismo, né, eu acho, e com esta correlação de força momentânea que nós temos no parlamento, tem algumas dúvidas. Mas estamos firmes, vamos continuar aqui na luta, defendendo a autonomia universitária e vamos continuar defendendo o Plano Nacional de Educação, porque ele foi constitucionalizado e nós precisamos cumprir. O Plano Nacional é a política do Estado para a educação brasileira. E vamos continuar lutando por mais orçamento para facilitar e para consolidar a implementação desse plano aonde as pessoas moram, que são nos municípios. Então, nós vamos continuar aqui firme na luta. Muito obrigado, parabéns, Pedro Kizai, vamos acompanhar durante essa semana e muito grato pela sua iniciativa de ter convidado a nossa Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais. Estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado, Reginaldo. Então, vamos concluindo este encontro, sintetizando das diferentes falas, das diferentes frentes parlamentares, o desafio desta semana de ciência da educação, para que a gente consiga mobilizar a sociedade brasileira para aprovar o novo Fundeb, mobilizar a sociedade brasileira para valorizar a ciência, inclusive para dar resposta à pandemia e pós-pandemia, mobilizar a sociedade brasileira para revogar a emenda constitucional 95, do parlamentar Reginaldo e este parlamentar temos emendas constitucionais propondo a revogação da emenda constitucional 95, fortalecer, através da mobilização da sociedade brasileira, a educação básica, e por isso a aprovação, inclusive, do novo Fundeb, mobilizar a sociedade brasileira para defender uma grande conquista histórica, que são os institutos federais, presidido pelo deputado Reginaldo Lopes, esta frente parlamentar, mobilizar a sociedade brasileira para defender o patrimônio do povo brasileiro, que são as universidades federais, mobilizar a sociedade brasileira nesta semana, dia 25, que completa 6 anos do PNE, para sair da gaveta, retomar a mobilização, porque foi a lei mais importante da democracia brasileira e da educação brasileira. A Revolução Brasileira é cumprir as metas do PNE, não só a 20% de financiamento de 10% do PIB, para viabilizar as 19 metas da creche à universidade, da creche ao ensino superior. E defender a democracia como fundamental para o futuro do Brasil, defender a autonomia e regulamentar o artigo 207 das nossas instituições federais e, ao mesmo tempo, produzir uma profunda crítica ao atual governo, que impede, inclusive, isso tudo que foi sintetizado aqui, a sua viabilização, a sua implementação, inclusive o PNE, e, ao mesmo tempo, que esta semana, além da profunda crítica à não viabilização dessas grandes diretrizes da educação e da ciência brasileira, nós construirmos futuro, mobilização
e utopia. Por isso, o convite para todos vocês, que esta mesa é só o pontapé inicial para o convite de participar todas as manhãs, das 9 às 11, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e à tarde, das 14 horas às 16 horas. Acesse a nossa programação e, ao mesmo tempo, acesse ao link para que você possa receber o certificado. E nós todos, presidentes e coordenadores das frentes, confiamos eticamente no envolvimento e na participação de todos vocês. Então, muito obrigado a todos os presidentes, Reginaldo Lopes, deputada Rosa Neide, Fernanda, Dorinha e Margarida Salomão, em meu nome, como também presidente da Frente Parlamentar do PNE, que é um dos grandes desafios da sociedade brasileira, nós desejamos uma boa semana de ciência e educação pública brasileira. E nunca foi tão necessário, tão imprescindível para os professores, educadores e estudantes desse país, mas para a sociedade democrática brasileira, discutir, debater ciência e educação pública brasileira. Boa semana a todos, obrigado pela participação, obrigado, e vamos, com certeza, chegar na sexta-feira mais mobilizados, mais críticos e mais conscientes da importância, de forma coletiva, construir o futuro do Brasil, construindo e fortalecendo a ciência, construindo e fortalecendo a educação pública, da creche à universidade. Muito obrigado e boa semana da ciência e da educação pública brasileira. Bom dia a todos. Bom dia.